Oi, pessoal! Você já se perguntou por que Portugal começou a investir nas grandes navegações? E por que será que Portugal se tornou uma grande potência no quesito grandes navegações? E por que será que o Brasil se tornou tão atrativo para uma colonização? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar aqui sobre a história do Brasil colonial, acho muito importante eu deixar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, todos os dias eu tô postando vídeo aqui no canal, sendo de segunda e sexta história geral, e aí eu utilizo filmes para explicar o conteúdo. De terça e quinta eu tô analisando alguma questão de Enem, ENAD, FUVEST, vestibulares pelo Brasil e seja. Então deixa nos comentários se vocês têm alguma questão que queira que eu analise. E de quarta-feira eu tô dando aqui aulas de História do Brasil. História do Brasil nem sempre eu consigo encaixar um filme aí para explicar o conteúdo, mas prometo que vou tentar, tá bom? Dia 18 de fevereiro vou estar lançando a minha apostila de mapas mentais. O valor dela tá bem acessível, então quem quiser estar adquirindo, fique acompanhando aqui no canal que eu vou dar mais informações sobre isso, tá bom? Então, para vocês acompanharem tudo isso, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações aí dos vídeos que eu vou estar postando por aí, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a introduzir o que foi o Brasil colonial. Para isso, a gente tem que voltar ali um pouquinho ali para o cenário português, para a gente entender por que Portugal começou a colonizar o Brasil, né? Então, a gente dá uma voltadinha aí no tempo, né? A gente tem que entender as motivações e o pensamento português para efetuar a colonização no Brasil, tá? Para isso, a gente tem que entender primeiro que Portugal, ela, para se tornar essa potência marítima lá no século XV, né? Ela teve que ter um grande investimento nas grandes navegações. E para ela conseguir esse grande investimento nas grandes navegações, antes dela ter esse recurso financeiro, vamos dizer assim, ela teve que se unificar. Então, Portugal foi o primeiro Estado-nação a surgir na Europa, se unificando, tendo um poder central, um governo central. Peraí, professora, o que isso quer dizer? Ali no finalzinho da Idade Média, ainda na Idade Média, o que prevalecia na Europa? Vários feudos, cada feudo com seu rei, criando ali suas leis, suas regras dentro daquele feudo que seria, uma espécie de cidade, vamos dizer assim. Quando você unifica um país, você vai juntar diversos feudos em uma única política, em um único rei. Então, você vai ter um único rei comandando uma vasta região. E aí, eles conseguem delimitar territórios, uma língua comum, um exército comum. Tudo isso faz com que há uma unificação e aí surge um Estado-nação. Então, eles centralizam o poder na figura de uma única pessoa, tá? E aí, no caso, a figura de um rei, tá? Como eles conseguem unificar tudo isso, há uma grande parte da população que fica ali na dependência do que o rei tá querendo comandar, né, guiar na população. E a burguesia, que estava crescente ali na Europa, eu tenho um vídeo que fala sobre o surgimento da burguesia. Vou deixar o link aqui no cardzinho para vocês. Essa burguesia que surge ali na Europa, ela quer ter acesso às concessões políticas, né? E também ali poder produzir mais, comercializar mais e enriquecer. Essas concessões políticas ficam somente na mão da nobreza, né? Até então. Então a burguesia começa a brigar por isso, né? Com a unificação e a burguesia querendo essas concessões políticas, o rei de Portugal fala assim, então vamos começar a explorar ali a costa, o litoral africano, tentando desvendar um caminho, uma rota direta para as Índias, que até então era a maior produtora das especiarias, né? As especiarias para chegar em Portugal tinham uma rota terrestre, que tinha diversos mercadores, passavam por diversos comerciantes, né, até chegar em Portugal. Então, o produto chegava muito caro até Portugal. Então, eles queriam delimitar uma rota direta, marítima, até a Índia para tirar esses comerciantes e assim ficar mais barato o produto. Então, eles pensaram, vamos começar a estabelecer feitorias no litoral africano pelo Atlântico até a gente descobrir um caminho que chegue às Índias
pelo mar, tá? E foi isso que eles fizeram. E quem ficou responsável por isso foram os burgueses, né? Os burgueses foram investindo nisso, foram criando feitorias comerciais, que eram tipo entrepostos comerciais, onde os portugueses chegavam com produto para vender lá e retiravam matéria-prima a preço muito baixo, levavam para Portugal. Então foram criadas várias feitorias por todo o litoral africano, ali que era banhado pelo Atlântico, tá? Até aí a gente entendeu como começou as grandes navegações, né? Como foi motivado aí ter essas grandes navegações. Mas a gente tem que entender também como era vendida a ideia que era positivo navegar pelo Atlântico e principalmente chegar ali no Brasil, que estava muito distante de Portugal, né? Então a gente vai entender agora o pensamento, a mentalidade do que foi vendida ali para Portugal, para os portugueses, para a nobreza, para a burguesia, para poder efetuar uma colonização no Brasil efetiva, né? Existiam vários motivos, dentre eles proteção de território, né? Mesmo porque foi vendida uma ideia para os portugueses que se espalhou pela Europa. Então, os europeus estavam muito interessados em chegar ali no continente brasileiro. E eles tinham que trazer portugueses para cá para proteger o território contra essas invasões de estrangeiros, né? Essa ideia que foi vendida é muito interessante. Então, a gente vai voltar ali como foi vendida essa ideia, tá bom? Bom, a viagem pelo Atlântico, né, era muito longa. Então, os marinheiros ficavam meses no mar. Meses, assim. Vocês têm que pensar que eles ficavam mais de 2, 3 meses no mar até chegar à costa brasileira, né? Por vezes, né, durante essas viagens, acabavam os suprimentos. Eles ficavam sem comida, sem água potável e tudo mais. E isso, a gente sabe que fome e sede faz com que as pessoas comecem a delirar, né? Então, esses delírios faziam com que esses navegantes, esses marinheiros, eles vissem demônios, dragões, criaturas aterrorizantes ali no mar, que assustavam eles demais, né? Os navegantes acreditavam, inclusive, que eles estavam passando por um verdadeiro purgatório, né? Que eles estavam ali passando por essas coisas terríveis, porque Deus queria que eles fossem punidos por algo, pelos seus pecados e tudo mais, né? Lembrando que a cultura católica é muito forte aí nesse período, tá? Ao chegar à costa brasileira, eles se deparam com uma natureza exuberante, com uma terra muito fértil, com abundância de água, né? E aí eles acreditam que estavam chegando ali no Jardim do Éden. Então eles passam pelo purgatório, pelo sofrimento para atingir o Jardim do Éden, né? Então eles demonizam a viagem, porém eles edenizam, acreditam que tenham chegado no paraíso, né, ao chegar na costa brasileira, no litoral brasileiro. E essa ideia é muito bem vendida lá em Portugal, né, pela carta de Pedro Vaz de Caminha, pelos relatos das pessoas que voltavam para Portugal. E essa ideia vai se espalhando por toda a Europa, trazendo muito interesse ali na Europa para o território brasileiro, não só o território brasileiro, como toda a América, tá? O filme que retrata bem essa viagem, que eles começam a ver dragões e tal, é 1492, né? Que relata a viagem do Colombo até ali a região onde atualmente é o México, né? Do Cristóvão Colombo até a região onde atualmente é o México. Não retrata ali a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, mas retrata aí como eles imaginavam, como eles demonizam essa viagem através desses delírios que eles tinham e quando eles chegam num território abundante, o que eles acreditam, né? Que chegam no Jardim do Éden, no paraíso. Outra relação que a gente pode fazer com o filme também é na série Vikings, se eu não me engano, na última temporada, na viagem de um dos filhos do Ragnar até a atual Islândia, né? Onde eles também vão vendo esses demônios. Eles estão muito tempo no mar e eles começam a ver esses demônios, começam a ter esses delírios, né? Então, para você ver que era um imaginário que permeava ali toda a Europa, tá bom? E é justamente com essa ideia, com esse imaginário que é vendido lá na Europa, né, através de pinturas, de cartas, de relatos, que os portugueses, a burguesia e a própria nobreza começam a investir na colonização do território brasileiro, com a finalidade de proteger de invasões estrangeiras e assim poder lucrar com o que poderia ser retirado da terra nova, do novo continente que eles estavam ali descobrindo. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar do Brasil colonial e suas características, né? A partir de agora a gente vai falar mesmo da vida na colônia.
Vou tentar achar mais filmes que falem sobre isso. E no vídeo de hoje eu usei alguns textos mais acadêmicos, vou deixar na bibliografia para vocês darem uma olhada caso queiram. São textos mais complexos, mais acadêmicos mesmo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta para poder aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas terem acesso a esse conteúdo também. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!